Você está à procura de investimentos alternativos aos depósitos a prazo. Tem fundos de investimento imobiliário, mas aqui pode esperar rentabilidades mais elevadas, mas também tem mais risco. Se você quiser uma rentabilidade ligeiramente superior aos depósitos a prazo, sem correr grandes riscos, tem outra alternativa: fundos imobiliários. Ora, é isso que nós vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Imagine que a taxa de inflação é 2,5% e você aplica 100 euros. Ao fim de 10 anos, perdeu 25 euros. Está a ver? Portanto, se não tiver outro tipo de rentabilidade associada a isto. Ora, qual é a preocupação aqui? É que nós aconselhamos quem está desse lado a investir aquilo que poupa. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, que é sobre fundos imobiliários, que é uma coisa que raramente trazemos aqui, deixe-me só lembrar que o pé de meia é possível graças às parcerias que nós temos com a Optimize, com o Bluecrow, com a AppFip, com a ajuda à produção da Mel Empresas, e temos também agora connosco a Square Management, como anunciei no programa passado. E a preocupação é simples, é que além daquilo que é o pé de meia, versão semanal, segunda-feira às 12 horas, vamos passar a ter também Reels, ou seja, vídeos curtinhos de 1 minuto que vamos anunciar dentro de semanas. Ora, como dizia há bocadinho, o tema de hoje são fundos imobiliários. E eu convidei o Pedro Coelho, que é o responsável da Square Management, para falar sobre isso. Pedro, vamos lá tentar explicar às pessoas o que é um fundo imobiliário. Eu vou-lhe explicar porquê, Pedro. Nós temos uma grande preocupação aqui. É que as pessoas não coloquem todas as suas poupanças apenas em depósitos a prazo, porque a taxa de rentabilidade é muito baixa, pagam impostos muito elevados e, portanto, estamos a tentar fazer com que os espectadores da Cor do Dinheiro diversifiquem as suas poupanças e utilizem mais os fundos. Até hoje temos falado muito de fundos imobiliários, já falámos uma vez de fundos imobiliários, mas hoje queremos começar a aprofundar esta problemática dos fundos imobiliários. O que é o fundo imobiliário? Bom dia. Ora bem, o fundo imobiliário, eu diria que de alguma maneira é igual a qualquer outro fundo, com a grande diferença que do lado do ativo, em vez de estarem obrigações, ações ou ETFs ou derivados no limite do risco, etc, etc, estão imóveis. Portanto, na prática, do lado do passivo é exatamente igual. Qualquer cliente, participante, pode aplicar as suas poupanças da mesma maneira que subscreve um fundo de tesouraria, um fundo de obrigações, um fundo de ações, um PPR. Só que aqui estão imobiliários. Digamos, os gestores, com esse dinheiro, em vez de comprarem ações em bolsa e obrigações, compram imóveis. E, portanto, as pessoas que quiserem, imagine, participar num fundo de investimento imobiliário, no fundo têm que comprar unidades de participação tal como no outro. Exatamente igual. É? E isso representa, é um bocado, digamos assim, do património que o fundo tem. É a cota-parte em função do que compra e, de alguma maneira, a vantagem dos fundos, no geral, não só do imobiliário, é que exatamente cada participante receberá a rentabilidade igual na sua cota-parte. Portanto, um participante que subscreva 100 euros tem a mesma rentabilidade que um participante que subscreva 1 milhão. Portanto, é totalmente democrático, digamos assim. Se o fundo der 5%, dá os 5% para todos. Não, os mais ricos não recebem mais em porcentagem, naturalmente. Por outro lado, os imóveis têm a grande diferença de que, como cada imóvel é muito caro, pequenas poupanças não conseguem comprar diretamente imóveis, enquanto que em teoria ainda conseguiriam comprar ações ou obrigações, mas imóveis não conseguem comprar. Portanto, é uma maneira de poder investir em imóveis sem ter que ter o dinheiro suficiente para comprar um imóvel. Um pormenor muito importante, para quem não conhece a problemática, estamos a falar de imóveis comerciais ou residenciais? Tipicamente, portanto, em tese poderiam ser todos. Tipicamente os fundos abertos não investem em residenciais. Porquê? É uma razão muito simples e totalmente racional, que é a rentabilidade em rendimento dos imóveis residenciais é menor que nos imóveis comerciais. Ou seja, dando um exemplo, se formos a um site qualquer que comercializa apartamentos e tenhamos o mesmo apartamento para venda ou para arrendamento, se fizermos uma conta rápida em que multiplicamos a renda por 12 e dividimos pelo valor de venda, essa taxa de rentabilidade é de 3%, 4%. Em contrapartida, se formos ver um imóvel comercial, escritórios, armazéns, hotéis, centros comerciais, etc., essa taxa, em vez de ser 3 ou 4, poderá ser 6, 7 ou 8. Pois. E, portanto, nós, para podermos ter clientes que interessem, digamos, que estejam interessados em subscrever os nossos produtos, temos de ter rentabilidade. Isto é tão simples como isso. Então, e é legítimo nós perguntarmos se este menor apetite pelo residencial tem a ver com as situações particulares do mercado residencial e do arrendamento? Imagine, se nós tivéssemos um mercado de arrendamento diferente, do ponto de vista de lei, faria mais sentido investir no mercado residencial?
Não é só da lei, que sabe, eu acho que há duas questões muito importantes, que é, por um lado, emocionalmente, os portugueses gostam de ser proprietários da sua casa. É verdade. E, portanto, isso faz com que, naturalmente, estão dispostos a pagar, se quiser, um prémio para ter em casa, em vez de arrendarem. Isso, claro, com a crise financeira alterou-se um pouco. Houve pessoas que perceberam pela primeira vez na vida que nem sempre os imóveis residenciais se valorizavam a vida toda. Portanto, houve quem tivesse, como sabem, infelizmente, que entregar casas aos bancos porque não conseguiam pagar a prestação, porque, digamos, as taxas subiram e os preços, ou seja, não conseguiam vender para pagar a dívida porque houve uma desvalorização dos imóveis. Mas há outra razão estrutural também muito importante, que é os bancos portugueses, contrariamente aos bancos da Europa Central, incentivam também muito, digamos, a sua própria estrutura comercial a fazer mais crédito de habitação do que empresas. O mais é a taxa de juro para particulares na compra de habitação é mais baixa do que a taxa de juro para empresas. Na Europa Central é ao contrário. Ora bem, se fizéssemos essa comparação que estávamos a fazer há pouco, se a taxa de juros na compra de habitação fosse mais alta, claro que esta diferença que eu estava a dizer há pouco, se calhar já era invertida e nós poderíamos investir em habitação. O Pedro falou há bocadinho em fundos abertos e fundos fechados. A diferença entre os dois é que no fundo fechado só participam aquelas pessoas, fazem aquele investimento e depois já não se pode subscrever mais nada. E o fundo fica fechado e vai gerindo as suas participações. A principal característica é essa. Ou seja, num fundo fechado há um momento em que as pessoas podem subscrever, mas o regulamento de gestão, que tem que existir num fechado como num aberto, sim, diz logo que à partida esse fundo vai durar durante um determinado período de tempo. Portanto, as pessoas têm menos liquidez porque só poderão sair de um fundo fechado, vender por uma necessidade de capital, se arranjarem um comprador para as suas cotas. Ou então têm que esperar pelo fim do período do fundo. Num fundo aberto é permanente a possibilidade de entrar ou sair. Isto aquilo está cotado e, portanto, para o mercado secundário... Não está cotado. É comercializado, neste caso, tipicamente em Portugal, aos balcões dos bancos, e é comercializado ao valor contabilístico. E essa também é uma questão muito importante, porque, contrariamente a veículos cotados, leia-se, em Portugal ainda não é muito comum, a XGIS é um veículo muito recente, mas em Espanha é muito popular, chamados SOCIMIS, ou no Reino Unido ou nos Estados Unidos os REITs, que são cotados. A questão é, apesar de do lado do ativo estar a mesma coisa, imóveis com rendimento, mas como a transação é feita ao preço de cotação, existe uma correlação com o mercado de capitais, isto é, se a bolsa subir, aquilo sobe mais, se a bolsa cair, por muito bom que os ativos sejam, aquilo vai cair. No caso dos fundos abertos, como são transacionados ao valor contabilístico, não há uma correlação com o mercado de capitais, e desse ponto de vista também é algo que funciona muito, por exemplo, no estrangeiro, para fundos de pensões ou fundos de fundos terem um veículo que é descorrelacionado com os veículos que estão em mercado de capitais e, portanto, tem um menor risco exatamente por isso. E dá maior estabilidade. Dá mais estabilidade. Pedro, tudo isto é regulado pela CMVM, não estamos aqui a falar de mercados selvagens. Não é? Não, essa também é uma das grandes vantagens. É muito importante para quem está daquele lado porque as pessoas querem segurança. É igual a um fundo imobiliário. Portanto, aliás, eu digo sempre, a credibilidade e a respeitabilidade de ter uma CMVM como regulador é extremamente importante. Porquê? Porque a pessoa, no limite, pode, se quiser todos os dias, vai à CMVM e vê a carteira do fundo, neste caso dos imóveis. Eu até lhe digo, é muito mais fácil ter uma segurança, porque tem lá a morada do imóvel, os metros quadrados, o valor a que se comprou e o valor das avaliações. Enquanto que às vezes se vir o nome de uma empresa cotada na Bolsa da Malásia, se calhar não lhe diz nada. Hoje em dia há mais informação com a internet, mas mesmo assim há mais transparência, digamos assim, até nos imóveis. Porque, diga-se de passagem também, por causa da questão de não haver ainda uniformidade fiscal, nomeadamente dentro da União Europeia, 95% dos investimentos desses fundos são feitos em Portugal. E, portanto, estamos a falar de uma morada em Portugal, que as pessoas conhecem, etc. Uma das preocupações de quem está daquele lado, que nos perguntam sempre, qual é que é o risco disto? Tem risco, não tem risco? E nós explicamos sempre, atenção, há fundos de investimento com menos risco, outros com mais risco e outros moderados. Depende daquilo que é a composição da sua carteira. Nos fundos de investimento imobiliário também nós também conseguimos ter níveis diferentes de risco. Nos fundos abertos, é importante dizer... Portanto, sim, é desses que estamos a falar, dos fundos abertos. Em Portugal existem fundos abertos há 35 anos. É uma história já bastante longa, digamos assim. Portanto, desde o final da década de 80. E estamos a falar numa altura em que a inflação a 15%, etc. Portanto, era outro cenário. Mas, primeiro, há uma proteção da lei, do ponto de vista da CMVM, que é muito importante, de proteção das pequenas poupanças.
Ou seja, por exemplo, comparado quando e às vezes ouvimos notícias noutros países de que houve um fundo aberto na Alemanha ou nos Estados Unidos ou em Inglaterra que teve que suspender o pagamento dos resgates por falta de liquidez. Isso deve-se fundamentalmente a 2 fatores. Esses fundos podem contrair dívida para ter mais retorno, mas também em troca têm mais risco. Os fundos portugueses, por lei, só podem ter dívida até 25% do ativo e não a usam, tipicamente, historicamente não usam essa faculdade, digamos assim, portanto preferem abdicar de poder ter um bocadinho mais de retorno, Sim. em tese, para não ter, ou ter o menor risco possível. Isso é muito importante. O segundo fator, porque acontece essa suspensão de resgates noutros países, é porque tipicamente muitos desses fundos dirigem também a comercialização a grandes investidores institucionais, portanto estamos a falar de fundos de pensões que subscrevem 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, e claro que se quiserem resgatar, tirar o dinheiro num movimento rápido, vai haver problemas de falta de liquidez do lado do ativo. Ora bem, em Portugal, por um lado, tipicamente os fundos exatamente pela falta de poder alavancar-se, os fundos de pensões não investem em fundos abertos porque no fundo acham que a rentabilidade é mais baixa e não se gostam, entre aspas, de misturar com os particulares. Mas, por outro lado, a lei também protege no sentido de poder haver as chamadas janelas de resgate, isto é, um investidor que invista 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, só pode sair com pré-aviso, por exemplo, de 12 meses. Pois. Não pode sair em 5 dias. Sim, vou-lhe fazer uma pergunta que já fiz aqui a quem veio cá dos fundos imobiliários. Já houve alguma falência de fundo imobiliário em Portugal? Felizmente não houve. Portanto, desse ponto de vista, também o track record dá alguma segurança a quem quer investir. Sim, aliás, até é mais do que isso, porque repare, há 2 questões. Em 35 anos, só houve um período em que os fundos imobiliários, houve bastantes que tiveram rentabilidades negativas, que foi logo a seguir à crise financeira e com a Troika. E isso é fácil de explicar, ou seja, como todos sabemos, pela conversa que tivemos há bocado nas nossas casas, sim, as casas desvalorizaram. No imobiliário comercial, que é aquilo em que os fundos de investimento investem, houve várias falências, portanto, imóveis que estavam arrendados passaram a estar devolutos, ou havendo devolutos, há avaliações que dizem que o imóvel vale menos e, portanto, as rentabilidades caíram ao ponto de passarem a estar negativas. Este é um primeiro ponto. Mas mesmo assim não foram negativas de menos 10 ou menos 15. Claro. Foi menos 2 ou menos 3. O que, se compararmos, por exemplo, com fundos de obrigações que recentemente, com a subida da taxa de juros, tiveram menos 15 ou menos 20 no ano, não tem comparação possível. Portanto, o risco foi episódio que já não acontecia há décadas. Não, e que ninguém pensava que sequer que fosse possível já, não é? Pronto. Nos fundos imobiliários isso não tem, em 35 anos nunca aconteceu. Depois há uma outra questão muito importante que é um bocadinho, pode-se pensar isto na teoria, mas é um exemplo muito prático, que é, repare, os fundos imobiliários, como eu disse há pouco, não contraem dívida. E são os donos dos imóveis. Sim. E imóveis arrendados, etc, etc. Pronto, vamos ver um cenário caótico, mas os 35 anos já têm um histórico de terem passado por vários cenários caóticos. Eu já cá ando há muitos anos, portanto tive o Jorge Soros quando atacou a peseta e o escudo e a Libra no sistema monetário europeu, depois a crise das dot-coms, depois a crise financeira, depois a Troika, depois o Covid, agora a inflação. Já passaram por muitos abalos. Já passámos por muitas aflições. Repare, os fundos são donos dos imóveis. Os imóveis têm um valor patrimonial. Mesmo devolutos, valerão menos, sim, mas não valem zero. Portanto, em tese, vamos supor um fundo de imobiliário e um fundo de obrigações que tinham a mesma distribuição, um de inquilinos nos seus imóveis e outro de emitentes de obrigações. Num cenário catastrófico em que esses emitentes iam todos à falência, num fundo de obrigações perdia 100% do capital, o fundo valia zero. No fundo imobiliário, se calhar perdia 30%. Ou seja, os imóveis estavam todos vazios, mas 30% que seriam recuperáveis logo porque a seguir quando voltasse a arrendar, porque é dono do património. É muito diferente. Pedro, imagine que nós vamos aqui, como é que o processo de investimento? Imagine que vamos aqui pela rua e descobrimos aqui um imóvel que está de devoluto. Imagine um armazém, uma nave que vocês achem que, por exemplo, aliás, que esteja a um bom preço. Como é que vocês tomam uma decisão de investimento? Que é, o preço é bom, eu vou comprar, ou há mais qualquer coisa? Não, há muito mais do que isso. Ou seja, obviamente que um bom preço é sempre interessante, mas o conservadorismo, e isto é transversal aos fundos imobiliários abertos todos, que são comercializados a particulares, é de ter rendimento e cash flow. Portanto, é muito importante... Ou seja, aquele imóvel tem de estar
Imagina, arrendado a alguma empresa ou algo. Ou arrendado, ou ter alguém que esteja interessado em arrendar e, portanto, pode-se fazer uma chamada, isso é frequente, fazer-se uma operação tripartida em que, na mesma data, pode comprá-lo de voluto, já tendo um inquilino que, na mesma data, depois vai arrendar. O mais comum é comprar os imóveis já com o inquilino lá dentro e a pagar a renda. Mas, volta e meia, acontece ser assim, olha, porque, repare, também acontece haver um inquilino que quer ir ocupar um imóvel, mas o proprietário só quer vender, não quer arrendar. E, portanto, nós somos abordados às vezes por mediadores e dizem, olha, tenho aqui um imóvel em que o proprietário só quer vender, mas tenho já um inquilino que quer ir para lá. Portanto, nós podemos aparecer, entre aspas, para fechar a operação no sentido de comprar de um lado e Isso arrendar do acontece outro. porquê? Porque vocês querem garantir que por trás da operação há tal rendimento. Exatamente. Que é o que depois vai remunerar quem compra unidades de participação do fundo. Nós queremos, e todos genericamente, claro que todos querem fazer os melhores negócios possíveis e todos gostaríamos de só fazer bons negócios, infelizmente isso não acontece. Mas, fundamentalmente, queremos que a rentabilidade venha de rendimento e não de mais-valias. Ô Pedro, eu estava aqui a olhar para os quadros da APFIP, atenção, a APFIP é a nossa parceira aqui, a APFIP é a Associação do Setor, e estava aqui a ver os vossos fundos. Vocês têm aqui 3 fundos pelo menos, não é? Temos 2. Tem 2, exatamente, tem 2 fundos. Qual é que foi a rentabilidade que eles estão a apresentar? Sabe de cabeça? Tenho uma ideia. A rentabilidade que está aí está à volta dos 5%, sendo que a rentabilidade efetiva, primeiro, essa tabela está ligeiramente ainda atrasada, e por outro lado, este ano, pelo facto de ter havido uma inflação recente e, portanto, as rendas terem atualizado mais do que é costume, vamos ter um ano, digamos, se calhar, excepcional, no sentido de ter uma rentabilidade mais elevada do que costume, porque, no fundo, os imóveis lá geraram ou estão a gerar mais rendimento. Esta informação da APFIP também tem outra característica útil. É que isto mostra qual é o grau de risco de cada um dos fundos. Sim, embora, mais uma vez, por estas várias características que eu acabei de referir, o grau de risco dos fundos, quando comparados com os outros fundos imobiliários que são alternativos, é muito menor. É muito menor. Portanto, tipicamente só têm menos risco do que os fundos imobiliários os fundos de tesouraria. Sim. E mesmo assim, de vez em quando, há fundos imobiliários a terem o risco igual ao fundo de tesouraria, que é risco 1. Pois. Mas o normal é terem 2, vamos dizer assim. Enquanto, por exemplo, pode ter fundos de ações com risco 6. Claro que no fundo o que nós dizemos é quem quer ter 15% de rentabilidade não vá subscrever um fundo imobiliário, que isso não vai acontecer. Ainda bem que fala nisso, Pedro, isso é uma mensagem que nós gostávamos de deixar clara para quem está daquele lado. Se as pessoas querem acima de 10 ou 15%, não é para os fundos não é para aqui, não também, tenha falsas expectativas. Okay. Para depois isto é para pessoas mais conservadoras, querem correr menos risco, mas apesar de tudo querem ter uma rentabilidade superior aos depósitos a prazo. Posso dizer isto assim? É exatamente isso. O objetivo é ter 2, 3% acima dos depósitos a prazo e da inflação. Pois. Pedro, e as expectativas para este ano e para os próximos, quais é que são? As expectativas eu acho que são boas, porque repara, o mais importante nisto tudo, digamos, tudo o que eu falei obviamente que é importante no sentido da proteção dos investidores do lado da CMVM, claro, do conservadorismo dos gestores, isso é tudo importante. Mas há uma questão fundamental do lado da economia, que é, no fundo, neste momento, Portugal e a Península Ibérica no geral estão um pouco na moda por causa destas questões mais geoestratégicas e, portanto, nós quando ouvimos dizer que os preços das casas subiram muito, é porquê? Porque há mais procura do que oferta. Sim. E isso também é verdade nos imóveis comerciais. Portanto, há estrangeiros, empresas, a quererem vir para cá, marcas a quererem vir para cá e, portanto, isso faz com que haja mais procura e, portanto, havendo mais procura, lá está, o rendimento vai subir porque não havendo tanta oferta faz com que as rendas aumentem por haver mais procura do que oferta. Bom, como já percebeu, estamos aqui a debater a problemática dos fundos de investimento. Aliás, vamos passar a cobrir muito mais isto, precisamente por causa daquilo que o Pedro estava a dizer. Não é para esperar taxas de rentabilidade muito elevadas, mas para pessoas com um perfil mais conservador e que queiram ter uma rentabilidade superior àquela que encontram em depósitos a prazo, por exemplo, que é o produto tradicional. Ou mesmo em certificados de foro. Como você sabe, depois quando o pessoal começa a subscrever, o Estado incomoda-se e depois baixa a taxa. Tá? Ou seja, o que nós queremos aqui é encontrar alternativas para estas coisas. Pedro, quero agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que nas próximas semanas e meses iremos tratar outros temas e outras matérias relacionadas com fundos de investimento imobiliário e dizer também que depois contamos como vamos ter os Reels, ou seja, vídeos de 1 minuto dedicados a estas matérias, depois vamos naturalmente tratar estas matérias. Muito obrigado e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, prazer. Olha, foi o pé de meia desta semana dedicado a fundos de investimento imobiliário. Antes de irmos embora, não quero deixar de referir que nós temos ajuda à produção aqui da Mel Empresas, temos ainda como parceiros a Optimize,
a AppFip, a Blue Crow e a Square Management, e que no futuro vamos contar com todos estes participantes também nos vídeos do minuto que vamos passar a fazer em matéria de pé de meia. É uma espécie de condensado, fácil de ver e com informação interessante, sobretudo esta informação básica que você precisa de ter para tomar decisões em matéria de ativos e investimentos alternativos, aquilo que são os depósitos a prazo. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.